Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Nós daremos início à cerimônia de posse do novo presidente da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, o professor Dr. José Goldenberg. Senhoras e senhores, anunciamos a presença de Sua Excelência o senhor Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo. Acompanha o senhor governador à mesa, Excelentíssima senhora Emília Maria Silva Ribeiro Cury, secretária executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, neste ato, representando o ministro Aldo Rebelo. Por favor. Os excelentíssimos senhores Márcio França, vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Celso Laffer, presidente da FAPESP, que nesta cerimônia transmite o cargo. José Goldenberg, presidente da FAPESP, que nesta cerimônia assumirá o cargo. Eduardo Moacir Krieger, vice-presidente da FAPESP. Joaquim José de Camargo Engler, diretor administrativo da FAPESP. E Carlos Henrique de Brito Cruz, diretor científico da FAPESP. Dando início aos pronunciamentos pelas autoridades presentes, ouviremos palavras do professor Dr. Celso Laffer, presidente da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que neste ato deixa o cargo. Por favor. Quero saudar a todos os amigos aqui presentes, professores, reitores, pesquisadores, e começar dizendo que nessa cerimônia que assinala a posse do professor Goldenberg como presidente da FAPESP, quero, em primeiro lugar, saudar e dar as boas-vindas a um amigo de longa data que assume novas e importantes responsabilidades, com a autoridade de quem tem o lastro de uma grande trajetória da ciência brasileira, que se notabilizou pelos serviços prestados à universidade e que soube associar, no correr da sua vida, conhecimento, ação, prática, liderança e sentido de direção no exercício de relevantes funções públicas no plano federal e estadual. São méritos e virtudes que dele farão um grande presidente da FAPESP. Afirmação que faço com a confiança de quem com ele colaborou na sua admirável gestão como reitor da USP, teve o privilégio de tê-lo como parceiro na condução da Rio 92, a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, exemplo da importância do papel da ciência para a eficácia da atuação diplomática no mundo contemporâneo e com quem vem tendo e mantendo com ele, professor Goldenberg, um recorrente diálogo sobre os grandes temas e problemas da agenda nacional e internacional. A FAPESP, por força da Constituição Estadual e da legislação que a rege, é dotada de autonomia, mas essa não significa distanciamento autárquico. Por isso, deve ser sensível, como também procurei ser, às legítimas preocupações do Executivo com o papel e o impacto da pesquisa apoiada pela FAPESP para a sociedade, a economia e a cultura de São Paulo. Assim, e ainda como decorrência do seu regime de autonomia, há a imprescindibilidade de prestar contas com republicana transparência de suas atividades para os poderes constituídos e a sociedade em geral, o que procurei diligentemente fazer. A FAPESP, como uma das grandes agências de apoio à pesquisa em nosso país e como tal reconhecida no cenário nacional e internacional, é fruto de uma ação coletiva dos que nela atuaram no passado e dos que hoje têm responsabilidade na sua gestão e governança. Agradeço, pois, o apoio que tive nesses 8 anos do Conselho Superior, a quem cabe determinar a orientação geral da Fundação,
e ao Conselho Técnico Administrativo, a quem incumbe traduzir com qualidade essa orientação geral no plano administrativo e financeiro e nas funções técnico-científicas de apoio à pesquisa. Procurei seguir o ensinamento de Teilhard de Chardin, que evoquei no meu discurso de posse e que norteava o governador Franco Montoro. É pela elevação que se alcança a convergência. Entendi, portanto, que harmonizar era parte da minha missão no processo de governança da instituição, tanto no âmbito do Conselho Superior quanto no do CTA, para construir e sustentar no presente, com visão do futuro, o papel da FAPESP no amparo à consolidação do conhecimento. Esta lição me inspirou também no trato com os meus colaboradores mais diretos e no reconhecimento da contribuição que dão à FAPESP os seus funcionários, e de maneira idêntica no relacionamento com a comunidade científica e acadêmica, grandes stakeholders da instituição, com o mundo empresarial e com os meios de comunicação. Os juristas, os cientistas políticos e, mais recentemente, os economistas sabem a importância que têm as instituições para o bom funcionamento da política, da sociedade, da economia e da cultura. A FAPESP é uma grande instituição de indiscutíveis serviços prestados à sustentabilidade do valor do conhecimento, variável estratégica para o presente e o futuro de São Paulo e do Brasil. Governador, eu inventei uma teoria do tempo quando me cobraram no Ministério do Desenvolvimento que eu devia produzir desenvolvimento em 5 meses, não? E que, naturalmente, eu não consegui. Então, como toda pessoa confrontada com essa dificuldade, diz, olha, não, o desafio do estadista é compatibilizar vários tipos de tempo. Tem o tempo financeiro, que é rápido, tem o tempo da mídia, que é instantâneo, tem o tempo político, que tem as suas cadências, tem o tempo diplomático, que aí eu também sabia o que dizer, ora ele é muito rápido, ora ele é longo. E aí, então, depois que cheguei aqui, disse, olha, também tem o tempo da pesquisa, não? E o tempo da pesquisa tem as suas cadências próprias. Algumas coisas produzem resultados mais rápido do que outras. E, justamente, a previsibilidade dos recursos permite administrar, com uma visão de política pública do Estado, aquilo que a FAPESP vem fazendo, que é o que vem contribuindo para singularizar o destacado papel de São Paulo na produção do conhecimento e na sua aplicação no país. Eu diria, em síntese, que o que singulariza o Estado de São Paulo no âmbito da federação é o valor agregado do conhecimento. E é este valor agregado do conhecimento para o qual a FAPESP dá a sua contribuição em interação com todo o sistema de geração de conhecimento do nosso Estado. Relembro nesta solenidade essas conhecidas facetas que caracterizam a FAPESP, porque são elas que explicam como ela se tornou, nos 53 anos da sua existência, uma instituição exemplar na vida de São Paulo e do Brasil, a ser cuidada e preservada e, naturalmente, adaptada aos desafios das circunstâncias e dos problemas com os quais o Estado e o país se confrontam. Esta é uma das grandes responsabilidades do presidente da instituição, e dela cuidará, com sua qualificada competência e liderança, o professor Goldenberg, que é um exemplo de um grande acadêmico que, no correr da sua vida, soube traduzir pensamento em ação, visão em resultados. O momento é de quem chega e não de quem se despede, com a consciência de dever cumprido e com antecipadas saudades do privilégio de ter exercido a presidência da FAPESP. Quero apenas, concluindo, afirmar que me devotei com interesse à FAPESP, buscando trazer para a instituição o pluralismo de perspectivas da minha experiência. A experiência de longos anos da identidade de um professor universitário, adepto do lema Ciência Vinces da USP,
a minha universidade e sempre atento, nos 40 anos da minha vida ativa de professor da Faculdade de Direito, ao papel da formação, da pesquisa e da extensão de serviços à comunidade. A experiência de quem também cresceu e viveu no mundo da empresa e da produção, muito consciente, por isso mesmo, da importância do relacionamento da pesquisa e da competitividade e do decisivo significado da inovação no mundo contemporâneo. E a experiência da vida pública. E nesta, a dos desafios do intelectual na política, sabedor da relevância do conhecimento necessário para, na condução de políticas públicas, adequar os meios aos fins e valores da res pública. Neste contexto, destaco as oportunidades que tive de ter sido um colaborador do presidente Fernando Henrique Cardoso e, seguindo a sua liderança de estadista, de ter atuado na condução da política externa do nosso país. Foi o que me ajudou no levar adiante, na conectividade de um mundo globalizado, uma diplomacia de cooperação internacional com universidades e agências de fomento de todos os quadrantes que elevaram o patamar da presença da FAPESP e de São Paulo e do soft power do nosso Estado no cenário mundial da pesquisa. Muito obrigado. Nós agora teremos a assinatura do termo de posse. Aos 8 dias do mês de setembro de 2015, às 15 horas e 42 minutos, no auditório Governador Carlos Alberto Carvalho Pinto, localizado na sede da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, na presença dos excelentíssimos senhores Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo, Márcio França, vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, dos conselheiros da referida fundação e demais autoridades presentes, deu-se a transmissão do cargo de presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e presidente de seu Conselho Superior. Neste ato, o professor Dr. Celso Laffer, cujo mandato como conselheiro encerrou-se no dia 7 de setembro de 2015, transmitiu o cargo ao professor Dr. José Goldenberg, nomeado por decreto de 21 de agosto de 2015, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no dia 22 do mesmo mês e ano, para cumprir um mandato de 3 anos como presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que se inicia nesta data. E para constar, foi lavrado este termo, que vai assinado pelo transmitente, professor Dr. Celso Laffer, pelo presidente empossado, professor Dr. José Goldenberg, e pelo governador do Estado de São Paulo, senhor Geraldo Alckmin. Vamos, então, às referidas assinaturas, iniciando pelo transmitente, o professor Dr. Celso Laffer. Por favor. A seguir, assinará o professor Dr. José Goldenberg. Solicito ao excelentíssimo senhor Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo, que proceda à assinatura do referido termo. Por favor. Parabéns. Com a palavra, o professor Dr. José Goldenberg, empossado no cargo de presidente da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Meus amigos, agradeço ao Conselho Superior da FAPESP ter incluído meu nome na lista tríplice e ao governador do Estado, Geraldo Alckmin, pela escolha de meu nome para a presidência da entidade. Para os pesquisadores, distinções entre pesquisa científica e tecnológica ou entre pesquisa pura e aplicada não são tão importantes. Para eles, o importante é identificar um problema e tentar resolvê-lo. As consequências virão depois. O melhor exemplo disso é o de Pasteur.
cujo problema era evitar o azedamento do leite, do vinho e da cerveja. Ele o resolveu com um processo que se chama hoje de pasteurização, que deu origem a toda uma indústria e, ao mesmo tempo, à microbiologia. Essa visão do que é pesquisa vale também para as humanidades, onde os problemas são muitas vezes muito mais difíceis, porque envolvem a máquina mais complexa que existe, que é o homem, e onde as consequências das pesquisas são ainda maiores. Nos seus 53 anos de existência, a FAPESP teve um papel fundamental na elevação do nível científico e tecnológico do Estado. Ela criou condições para que as universidades públicas do Estado formassem centenas de milhares de profissionais e especialistas em todas as áreas. O nível de excelência dessa capacitação pode ser avaliado pelo fato da USP, Unicamp e a Unesp estarem entre as 200 melhores universidades, entre as 10 mil que existem no mundo. A cooperação internacional prevista na lei de sua criação foi também um instrumento importante da ação da FAPESP. A cooperação internacional foi o instrumento que permitiu a Armando de Sales Oliveira, em 1934, dar à Universidade de São Paulo seu impulso inovador inicial. E as unidades da USP, que conservaram o hábito de mantê-la, tiveram, em geral, um desempenho melhor do que as outras que deixaram de fazê-lo. A ação da FAPESP nessa área recebeu grande impulso sob a presidência do professor Celso Laffer nos últimos anos. Contribuir para formar recursos humanos, porém, não é só o que a FAPESP faz, apesar deste fato ser pouco reconhecido. Só para dar um exemplo, numa atividade agroindustrial importante, que é a produção de cana-de-açúcar no país, que gera 1 milhão de empregos, as universidades e institutos de pesquisa paulistas, com o apoio da FAPESP, desempenharam um papel significativo através da inovação e do progresso tecnológico, tanto na área agrícola como industrial, que resultaram num aumento de produtividade de cerca de 3% ao ano, durante 30 anos, ininterruptamente. No setor canavieiro, a produção de álcool aumentou de 3 mil litros por hectare para 6 mil litros por hectare. O que se poderia perguntar é se a FAPESP poderia fazer mais na inovação e no papel do Estado como indutor do desenvolvimento. Estou convencido de que isso é possível e a lei de criação da FAPESP determina no seu artigo 3º, item 6º, que compete a ela promover periodicamente estudos sobre o estado geral das pesquisas em São Paulo e no Brasil, identificando os campos que devam receber prioridade de fomento. É clara aqui a visão dos legisladores de São Paulo de que apenas as forças de mercado não bastariam para levar ao progresso desejado. Essa atribuição da FAPESP lembra, aliás, a lei assinada pelo presidente Abraham Lincoln, dos Estados Unidos, que criou, em plena Guerra Civil Americana, em 1863, a Academia Nacional de Ciência dos Estados Unidos, com missão de prover aconselhamento objetivo e informações à nação em assuntos relacionados à ciência e tecnologia. Cerca de 40% dos pesquisadores do país estão em São Paulo. Hoje, a Fundação recebe muitos milhares de solicitações de apoio por ano de pesquisadores e candidatos a bolsas de estudo e algumas centenas de empresas, incluindo startups, as quais concede auxílio a fundo perdido, raro no país. Existem também programas de cooperação com grandes empresas, nos quais pesquisa e desenvolvimento são importantes. Nos parece urgente e necessário expandir essas atividades, que poderão abrir caminho para uma maior coordenação entre as áreas de pesquisa e os órgãos de financiamento do governo estadual, como a Desenvolve São Paulo, Investe São Paulo, e do governo federal, como a FINEP e o BNDES, bem como o setor privado. Todas elas poderiam agilizar substancialmente suas operações, baseando-se nas avaliações da FAPESP sobre a viabilidade econômica e técnica dos projetos, como fazem os bancos de investimento público e privado do mundo todo,
que usam as análises do Banco Mundial como selo de qualidade e aval dos seus projetos de investimento. A enorme competência científica e tecnológica que São Paulo tem nas suas universidades e institutos de pesquisa é um acervo que poucos países em desenvolvimento possuem. Precisamos protegê-lo e utilizar melhor essa competência para resolver os problemas da sociedade. Ouviremos agora palavras do excelentíssimo senhor Márcio França, vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Meus amigos, eu quero primeiro agradecer esse curto período de convivência com o professor Celso Laffer aqui na presidência da FAPESP, dizer que foi muito produtivo estar com o senhor, a sua maneira sempre muito gentil de nos receber. Tivemos a honra de estar aqui em muitos momentos no Conselho e aqui presente com o senhor, sempre muito acessível, e desejar que o senhor continue certamente participando e nos auxiliando no governo de São Paulo. Ao professor Goldenberg, o nosso desejo de que possa emprestar tanto desse conhecimento que o senhor tem acumulado ao longo dos anos para engrandecimento do Estado de São Paulo e da pesquisa em São Paulo. Dizer que, desde o início, trouxe a mensagem do governador Geraldo Alckmin, que é de reflexão com todos os senhores do esforço que é feito em São Paulo, de termos uma Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é a maior das secretarias do Estado, com mais de 16 bilhões de reais alocados nessa secretaria, o que a torna a maior secretaria do Estado de São Paulo, e ela individualmente ser maior que o orçamento de 13 estados do Brasil. E não falo isso com a ideia de transformar esse assunto numa competição com os outros estados, mas para percebermos a diferença do esforço que fazemos em São Paulo para esse tema. As 3 universidades, mais o Sistema Paula Souza, tem uma composição de quase 500 mil de alunos em rede pública e gratuita. Essa é a maior rede pública gratuita do mundo. E, portanto, é um esforço que São Paulo faz. E, claro que, ao mesmo tempo, o nosso desejo, o desejo do governo de São Paulo, é que a FAPESP possa colaborar mais ainda, cada vez mais, levando a pesquisa, a aplicação dessa pesquisa, né, para que não fique limitada a simplesmente termos a ideia de como se faz, mas fazemos na prática com a tecnologia, fazemos na prática com a utilização da pesquisa, e que levou o Brasil a tantas soluções. No momento como nós estamos passando, de crise múltipla em vários setores, certamente é da inovação que nós encontraremos solução. A inovação que nós percorremos na agricultura e na pecuária, por exemplo, que serve de exemplo a todo o Brasil e que teve, claro, recursos também oriundos da FAPESP nas suas pesquisas, mas Embrapa e tantas outras, que essa mesma modelagem possa ser usada para a modernização da indústria de São Paulo, que sofre tanto com uma crise como essa, e todas as outras áreas de atuação. Eu tenho certeza que a FAPESP pode contribuir, e certamente a experiência do professor Goldenberg de ter passado por diversos órgãos públicos vai colaborar para que nós possamos ter, a bom termo, esse desejo. Mais recentemente, o governador deu um outro sinal importante, concordando com uma sugestão da própria FAPESP, de criarmos em cada uma das secretarias, ou das principais secretarias, um cientista-chefe, por assim dizer, que pudesse conviver com as demandas do governo de São Paulo e poder demandar junto à FAPESP e orientar a FAPESP para aquilo que o governo, enquanto instituição, também necessita de pesquisa e também precisa de pesquisa, e que, bem direcionada, pode servir aos dois lados, à FAPESP e ao governo de São Paulo, que, em última análise, é o povo de São Paulo. Por isso, desejo sucesso ao professor Goldenberg. Quero, de maneira especial, agradecer a colaboração do professor Krieger, que foi muito gentil todo esse tempo,
e tenho certeza que ele vai continuar colaborando conosco aqui pela sua importância e pelo seu conhecimento, e cumprimentar o governador Geraldo pela nomeação. Muito obrigado. A seguir, encerrando os pronunciamentos, com a palavra, Sua Excelência, o senhor Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo. Boa tarde a todas e a todos. Duas palavras. Uma primeira de agradecimento ao professor Celso Laffer, um exemplo de homem público, pelo seu conhecimento, sua experiência, onde passou, deixou a marca do seu trabalho. Então, muito obrigado, chanceler, pela sua dedicação aqui à nossa cinquentenária e jovem FAPESP. Depois, uma palavra ao professor Goldenberg. Nós já trabalhamos juntos, foi meu secretário de Estado do Meio Ambiente. Me lembro até de travessuras nossas, professor. Nós reinauguramos o Caminho do Mar, a Estrada Velha de Santos. Saímos de São Bernardo do Campo e fomos a pé até Cubatão. E o secretário dos transportes da época, Goldenberg, andou 10 minutos e pediu uma van, né? Aí eu disse a ele, tá vendo como o cigarro faz mal? Ele falou, não. Ele falou, é esse excesso de oxigênio aqui da Mata Atlântica. Mas o professor Goldenberg chegou como um jovem lá embaixo, os seus 12 quilômetros a pé lá da Serra. Fez um grande trabalho na Secretaria do Meio Ambiente, trabalho extraordinário, como também o fez na universidade, no Ministério, em todas as áreas em que atuou. Aqui é uma transferência de bastão, né, do Coutinho pro Pelé, né, do Neymar pro Messi. São dois craques aí para comandar esse importante trabalho. Eu, ao encerrar, queria lembrar aqui de meu saudoso pai. Meu pai dedicou a vida inteira à pesquisa científica. Ele se formou veterinário, médico veterinário, pela USP, primeira turma da USP, 1934. Entrou na faculdade em 1929 e, quando se formou, foi a primeira turma com o diploma da USP. Foram 17 médicos veterinários, tem lá uma placa até lá, Faculdade de Medicina Veterinária. Eu nasci em Pindamonhangaba, porque lá tem um instituto de piscicultura, né? Tem uma estação de piscicultura. Meu pai foi funcionário público 40 anos. E naquele tempo não tinha essa separação entre pesquisa e extensão. Hoje, na carreira da Secretaria da Agricultura, tem o pesquisador científico e tem a extensão rural. Ele fazia as duas coisas. Eu me lembro dos tanques, laboratório, publicação de trabalhos, artigos, pesquisa, extensão. Perdi minha mãe com 10 anos, então eu grudei no meu pai e a gente, dia e noite, visitando aquelas sítios e fazendolas do Vale do Paraíba, onde tem água, represa e proteína mais barato debaixo d'água. Ou seja, aquele casamento perfeito entre a pesquisa e a extensão, a teoria e a prática, e a sociedade colhendo os resultados. Então, a FAPESP é uma das principais agências de financiamento de pesquisa do país. A população de São Paulo coloca aqui praticamente 3 milhões de reais por dia, sábado, domingo e feriado, dá mais de 1 bilhão de reais, e entendo ser importante também um trabalho permanente de avaliação. Quantas patentes foram geradas? Quantas empresas foram criadas? Quanto de riqueza produziu? Quantos empregos? Que tipo de inovação trouxe? Qual o resultado disso para a Dona Maria, que mora lá em Paraisópolis, para o seu José, que é quem financia todo esse trabalho? O que isso fez? Trouxe de avanços para
o Estado de São Paulo, empresas ele conseguiu atrair, quais as diferenças. Eu entendo que esse trabalho de reavaliação permanente do Estado brasileiro como um todo, de município, Estado, União, ele é sempre importante, ele sempre traz novos benefícios. Aliás, a Casa da Inovação, ela sempre é desafiada a se inovar permanentemente. Temos uma história maravilhosa de trabalho, é uma empresa, é uma agência que é uma fundação exemplar, paradigma para todos os órgãos de pesquisa do país e com enormes desafios aí pela frente, ainda mais em momentos tão difíceis quanto estes que o nosso país está atravessando. O vice-governador, o Márcio França, é o secretário da pasta da Ciência e Tecnologia, extremamente entusiasmado com esse trabalho, e eu tenho certeza de que o professor Goldenberg, a boa trilha do chanceler Celso Laffer, vai trazer avanços ainda mais importantes. Bom trabalho a todos, muito obrigado.